Já estudamos que a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, certo? E que essas duas potências saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Sabemos também que o conflito entre essas duas potências traz a vitória do capitalismo, ou seja, dos Estados Unidos. Então, nós vamos estudar agora o quê? Nós vamos ver quais os efeitos desse capitalismo, da hegemonia do capitalismo sobre o mundo e como que o domínio do capital favorece alguns conflitos e algumas situações pelo mundo afora. Esse histórico do pós-Guerra Fria. Gente, acabou as guerras e agora? Qual será o novo motivo para fazer uma outra guerra? O ser humano está sempre em guerra, né? Vocês com certeza já ouviram falar em terrorismo, né? Você sabe qual a relação do terrorismo com o pós-Guerra Fria? Sabe? Por que eles praticam o terror? Quais são os lados dessa guerra? Quem que é o inimigo? Quem que é o vilão? Quem que é o mocinho? Nova ordem mundial. Mas será que ela é nova mesmo? Tem novidade? Então, gente, o capitalismo, ele consolidou a supremacia do capitalismo, do neoliberalismo, né? O mundo era para se tornar um mundo sem preconceitos, né? Um mundo de tolerância, mais igual, democrático, globalizado. São essas ideias que o capitalismo trouxe. Só que não foi bem assim. O holocausto sofrido pelos judeus, né? Parece que não ensinou em nada para a sociedade sobre tolerância, né? Vide os grupos neonazistas que são comuns, que também existem hoje. A democracia dos países também neoliberais nem sempre é participativa, vamos combinar. E a ideia de globalização só se aplicou a produtos, a valor, a coisas, porque as pessoas continuam sem poder circular, né? Inclusive, vocês conseguem... Hoje a gente sabe de muitos casos de intolerância em relação aos imigrantes. Então, na verdade, o que globalizou foi os produtos, a economia, mas as pessoas não. Os conflitos culturais, religiosos, econômicos, eles não acabaram. O encontro de várias culturas, que é a ideia da globalização, não gerou encontro, gerou choque. Vocês conseguem perceber isso? As características dessa nova ordem é um grande desenvolvimento, né? Só para alguns, né? Os mais ricos. E os mais pobres ficam cada vez mais pobres. Agora, gente, o mais interessante é esse poder moral dos Estados Unidos de definir o que é certo e o que é errado. E a partir dos conceitos elaborados por eles mesmos, falar o que está certo e o que está errado no mundo. Então é preciso entender isso para entender, inclusive, esse novo grande inimigo, que é o terrorismo. Terrorismo. Gente, o que é terror? O que é terrorismo? O que é terrorista? Bem, vamos refletir sobre esse termo. Vem à cabeça de vocês, eu aposto, o atentado de 11 de setembro da Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden, vocês lembram? Que ataca os Estados Unidos. É a imagem mais significativa do século XXI sobre terrorismo, né? O terrorismo atual. Esse termo depende muito de quem e como é usado, por quem é usado e como ele é usado. Na Revolução Francesa, e o contexto também, na Revolução Francesa, por exemplo, houve a época do terror, foi uma outra situação, outro contexto, não sei se vocês lembram, lá do 8º ano. Mas esse terrorismo do século XXI, que terrorismo é esse? Qual que é essa época do terror? Na época do atentado, havia uma discussão muito forte sobre essa globalização proporcionada pelo capitalismo, né? Os Estados Unidos, eles eram vistos como vilão por esses fatores que eu falei para vocês anteriormente sobre novidade para quem, né?
O próprio ataque do Osama Bin Laden foi uma resposta a essa soberania dos Estados Unidos, essas pretensões dos Estados Unidos, essa hegemonia dos Estados Unidos. Mas depois do atentado, o jogo virou, o jogo inverteu, porque os Estados Unidos se tornaram a vítima, né? Os mocinhos da história. E nasce esse inimigo comum, que é o terrorismo. Surgiu o nosso próximo inimigo de guerra, né? Depois disso, os Estados Unidos, em nome do terrorismo, desse inimigo comum, ele invade o Iraque em 2003, ele declara guerra, em 2013, né? E declara guerra ao terror. É como se o terrorismo virou esse inimigo. E isso é bem atual, né, gente? Como que esse conflito, gente, se encaixa nesse processo pós-Guerra Fria? Primeiro, você precisa entender o quê? Que o conflito entre árabes e judeus vem desde a antiguidade. As razões são geopolíticas, religiosas. Então você precisa lembrar que no início também eu falei que geralmente os conflitos da Guerra Fria são relacionados a questões internas e internacionais. Então essas duas coisas precisam ser levadas em consideração para entender esses conflitos. Então vamos lá. Qual que é a origem do conflito entre árabes e israelenses? O início desse pós-Guerra Fria, né? O início desse conflito foi a criação do Estado judeu, Israel, em 1948. Os judeus foram vítimas do antissemitismo por muito tempo, até culminar a situação do Holocausto, né? E então, a criação do Estado de Israel é uma resposta a esse antissemitismo, conhecido como uma corrente chamada sionismo, que é a defesa de que os judeus precisam de um Estado, um local geográfico para chamar de seu, né? Uma terra para eles. Então, em apoio aos judeus, os ingleses, que já dominavam a região do Oriente Médio, apoiam a criação do Estado de Israel pela ONU. E quem não gosta nada disso é quem já morava, quem já estava no local, gente, que são os árabes, né? Então, aí que começa a confusão. Veja no mapa aqui como que a região dos judeus era confusa. Veja no mapa aqui como que a região dos judeus era maior, em roxo aqui, né? Vou colocar aqui do lado, passando para vocês. Começou a guerra, gente. Então, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, palestinos contra israelenses, que eram apoiados pelas grandes potências. Não foi a ONU que criou o Estado de Israel? Então, essa guerra, quem vai ganhar essa guerra? Quem ganha essa guerra são os israelenses. Quem vai ganhar a guerra, quem ganha a guerra são os israelenses. O território de Israel cresce ainda mais. Olha aqui no mapa como vai ficar ainda maior depois dessa guerra. Os árabes saem arrasados dessa guerra, né? Como eu já falei, muitos palestinos viram refugiados em território israelense. E esse clima de tensão e os árabes se sentindo muito injustiçados, né, pelo que aconteceu, faz surgir grupos de guerrilhas, de resistência, extremistas árabes. E também aumentou a pressão sobre o governo egípcio, né, para se posicionar, enfim, fazer algo contra Israel. Isso vai culminar na Guerra dos 6 Dias, em que Israel ataca os árabes novamente e aumenta ainda mais o seu território. Vocês vão ver no mapa aqui também, ou aqui, não sei. O objetivo de retomar o território moveu ainda sírios e egípcios depois a atacarem Israel novamente na Guerra de Yom Kippur, que também foi positiva para os israelenses. Olha aqui no mapa 4. Por último, um mapa aqui, vou mostrar para vocês, mostra como que ficou a região da Palestina. Gente, o importante é vocês perceberem que esses conflitos têm causa direta com intervenções exteriores e impactam a vida desse povo até hoje. Gente, a questão do Irã, o caso do Irã. O Irã, ele tem uma coisa que é o ouro negro, que é o petróleo. Ele é rico em reservas de petróleo. E esse foi o maior motivo, né,
do interesse dos Estados Unidos nessa região. Esse conflito de interesses culminou na Revolução Islâmica em 1979, que além de se posicionar extremamente anti-americana, adotou o islamismo conservador como religião. Esse posicionamento político e religioso, gente, gerou conflitos regionais e externos, que é o colocado aqui como questão do Irã. Outro ponto, outro conflito pós-Guerra Fria é a chamada Primavera Árabe e a Guerra na Síria. Gente, primavera, o que é primavera? A primavera é uma época de florescer, né? Uma época onde as flores florescem, tudo fica mais iluminado. Então, por que vamos julgar o significado de primavera para esse contexto político, gente? Essa primavera aqui, no caso, foi a época em que as pessoas se revoltaram contra as injustiças sociais, contra o desemprego, contra o que estava errado. Eles iluminaram a mente deles para aquilo que estava acontecendo e tentaram, como que eu posso explicar? Tentar mudar essa realidade, essa situação. Por isso é chamado Primavera Árabe, né? Ir contra os governos totalitários na época. Por isso que o norte da África, a região ali do Oriente Médio, começa em 2011 a se revoltar contra todas essas situações. E essas revoltas impactam até hoje também a população dessa região. E o caso sírio. Gente, a Síria ela viveu entre a dependência das potências europeias e os conflitos internos devido a governos autoritários. Então, é bem parecido, essa realidade lá é bem comum. Esses conflitos internos na Síria colocaram a Síria em uma guerra civil que dura até a atualidade. E vocês viram e mexem também ver aí na televisão, nos noticiários, os efeitos, os impactos dessa guerra, que é extremamente danosa à população civil da Síria.